a nossa penúltima aula, temos outra na semana que vem, e depois vamos estar iniciando mais um estudo de uma obra maravilhosa, Transição Planetária. Então, nós vamos passar a palavra agora para o nosso querido Sóstenes. Lembrando a todos, essa reunião está sendo gravada e daqui a pouquinho, daqui 1 ou 2 semanas, a gente já vai ter disponível para assistir mais tarde. O capítulo 18 vai entrar possivelmente amanhã ou depois de amanhã. Então, a gente passa agora a palavra para o Sóstenes, lembrando a todos de manter as suas linhas no modo de silêncio. Sóstenes, boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite, amigos. Vamos ao resumo do capítulo 19. Essencialmente, o capítulo começa com o título A Linha de Frente. Manuel Filomeno de Miranda, ele vai tratar aí, em sua essência, daqueles profissionais que estiveram atuando, que estão atuando, profissionais que envolvem aí médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todos aqueles profissionais da área de saúde, bem como os servidores que são responsáveis pela manutenção dessas instituições. Então, ele faz essa análise do grupo específico, e ele começa dizendo o seguinte, que a pandemia estava passando por uma segunda onda, mas que chegara aí um momento em que as populações estavam cansadas e rebeldes, teimavam em não aprender sobre esse evento, muito tempo, contidas, e esse período da primeira onda foi muito difícil de recompor a economia em muitos países. Tudo isso gerou, então, no contexto da sociedade desses países, revoluções sociais e sequelas morais. Tudo isso, de alguma forma, afetou essas pessoas. E aí ele fala lá no segundo capítulo, ele vai relatar o comportamento social, que demonstrava e confirmava o relato anterior. Ele quer dizer o seguinte, em algumas nações, os políticos jogavam com o contexto pandêmico para enriquecer a si e os seus partidos. Perseguiam com aparente justiça raças e etnias que eles consideravam inferiores e promoviam dessa forma sistemática revolta contra as doutrinas religiosas. Em seguida, nos parágrafos 3º até o 6º, lá na página 296, o Manuel Filomeno de Miranda faz uma análise do comportamento humano de algumas pessoas frente às restrições de convivência sociais. Então, ele diz o seguinte, textualmente, ele vai dizer o seguinte, aparentando sede em comum, as pessoas experimentavam incontido e sórdidos desejos de desordem e rebeldia, quais detidos por longo tempo, que agora podiam desfrutar a volúpia dos prazeres em abundância em aguerrido lances de extravagâncias. E também afirmou que vivenciavam na mente dos atos toda forma de aberração. Manuel Filomeno de Miranda, então, ressalta que antes o que era imoral e perverso, alguns comportamentos vivenciados com, digamos, mais escondidos, com menos abertura, agora, pós-pandemia ou durante a pandemia, devido a essas revoluções sociais, tudo isso era divulgado como experiência de vida. Ele alerta o seguinte, pessoas não eticamente preparadas deixavam-se consumir pelo gozo e isso leva ao aumento de deprimidos e frustrados. Esse excesso de consumpção de gozos desses comportamentos aumentava, então, na sociedade os deprimidos e frustrados. Diz, há um aumento de descontentes com a existência. Procuram-se fora o que está dentro deles. Negam-se a realizar uma busca interior, que seria a verdadeira terapêutica pessoal. E, por fim, nesse raciocínio, ele diz o seguinte, que esse comportamento, com baixo nível psicológico, de anseios íntimos, essa alegria festeira, essa ilusão do bem-estar, faculta
a sintonia com espíritos do mesmo nível moral e passam a viver em conúbio obsessivo. Seguindo, então, no seu texto, ele vai fazer uma reflexão sobre as obsessões. E ele vai dizer o seguinte: ele ressalta a influência aos desencarnados sobre as mentes em estágio de vileza moral e morbidez de sentimentos. Uma luta, diz Manuel Filomeno de Miranda, contra os postulados da dignidade, da honradez e do proceder de acordo com as leis da natureza. Como consequência desse comportamento, leva uma grande massa de espíritos à permanência na fase das paixões ancestrais, no processo evolutivo. Textualmente, ele vai ressaltar o seguinte no meio dessa página: as obsessões, em consequência, aumentam em escala surpreendente, de modo que na raiz de cada distúrbio e desconcerto encontramos o fenômeno de parasitose espiritual. Vai falar mais adiante que o mundo de regeneração ainda está relativamente distante. Quando ele chegar, teremos dias de amor, dias de decência, e a partir da grande mudança que se está operando na Terra, esses dias chegarão. Esse novo mundo regenerado será caracterizado por ordem, paz, equilíbrio, ternura e respeito por si e ao próximo. Mais adiante, ele vai falar sobre as operações de transferência da área expurgatória, aquelas que nós vimos no estudo passado e que foi muito bem explicada pelos companheiros e até pelas imagens e pelas figuras que a nossa companheira Vânia nos trouxe. Ele diz o seguinte, que essas operações já se iniciaram, ressaltando que não era apenas aquela. Diz, mais adiante, ele destaca o seguinte, que paralelamente a todas as atividades que estavam sendo realizadas pela equipe espiritual, esse trabalho de remoção dessas áreas de expurgo, eles estavam sendo realizados. E aqui interessante que ele diz o seguinte, textualmente ele fala, podíamos ver máquinas, algumas das quais muito utilizadas na Terra, em construções e demolições, programadas para alguns meses. Então, quando ele fala para alguns meses, é que o trabalho estava apenas começando, Quer dizer que toda aquela estrutura, todos aqueles engenheiros, todos aqueles técnicos tinham nessa tarefa, um pouco mais, que ela seria um pouco mais longa. Também, em paralelo, ele diz o seguinte, processos reencarnatórios nos departamentos das comunidades produziam renascimentos em massa. O objetivo era permitir aos espíritos ainda estacionados no mal que aproveitassem a oportunidade de se adaptarem aos novos padrões do planeta Terra. Justamente por isso, diz Manuel Filomeno de Miranda, é que a doutrina espírita é vista por essas entidades essas entidades abomináveis, como uma inimiga a ser combatida. Esses espíritos estavam com todas as armas voltadas para o combate da doutrina espírita, de fora da grei para dentro, principalmente dentro das fileiras, através de dissensões, separativismo, desunião e ofensas recíprocas na família espírita, nos espíritas, nas casas espíritas. Na página 298, ele nos traz sábios conselhos. Inicia-se dizendo assim, precatem-se os sinceros trabalhadores do bem contra a maledicência, o amor próprio, o egoísmo insano, as exigências de pureza interior, as infâmias e acusações ao seu irmão de seara espírita. Demonstremos-nos seguidores da Boa Nova através de atos e palavras, que nos auto-engrandecem. Diz Manuel Filomeno de Miranda o seguinte,
são verdadeiros seguidores. Aqueles que dão exemplo pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais laboram e dirigem. Todos merecem respeito e consideração. Ressalta, mas a liderança honorável é Jesus e Kardec. Alerta também o seguinte, que este é um momento muito grave na seleção da semente boa e do escauracho. Escauracho é a erva daninha, na separação da semente e da erva daninha. E diz textualmente lá na obra o seguinte, simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação no serviço e alegria na obra do Senhor. São requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora. Manuel Filomeno de Miranda, então, vai dar um pouco mais atenção ao grupo de linha de frente. A essência do capítulo. Ele descreve o seguinte, este grupo que chamou a atenção dos abnegados trabalhadores espirituais eram, de acordo com seu relato, os médicos e paramédicos mais vulneráveis à contaminação, aqueles que possuíam idade avançada, alguma enfermidade desgastante e cuidavam diretamente dos enfermos ou da limpeza. Aí nós vamos fazer uma pesquisa rápida, né? Lá no Conselho Federal de Medicina, em março de 2021, relatava a desencarnação de 624 médicos. No Conselho de Enfermagem, relata a desencarnação de 689 enfermeiros, desde março de 2019 a março de 2020, de 20 a 21, né? E, numa revista Isto É, numa das suas reportagens, estima-se que cerca de 17 mil profissionais, né, relacionados com a atividade da saúde desencarnaram até 2 meses atrás. Então, esses fariam parte, como diz Manuel Filomeno de Miranda, né, desse grupo da linha de frente. Então, Manuel Filomeno pergunta o seguinte, qual a razão por que se encontravam expostos num exemplo de abnegação e fidelidade à profissão abraçada? Diz que conheciam o perigo, mas desconheciam, na sua afirmação, que ao contraírem a doença e desencarnarem, estavam resgatando crimes que praticaram contra a humanidade nos passados dias dedicados à ilusão. Manuel Filomeno também afirma o seguinte, que esses profissionais candidataram-se antes do berço para socorrer os irmãos, mesmo que ao preço da própria vida física, e retornam sob carinhoso amparo dos benfeitores espirituais. Lá na página 300, ele vai dar um pouco a atenção à relação ao falar da comunhão espiritual no momento. Ele explica a contínua tarefa de comunhão espiritual entre os espíritos e a humanidade reencarnada no sentido de conquistar o progresso moral. Diz que nós, os encarnados, ainda não estamos conscientes deste auxílio, desse programa dos benfeitores espirituais. Na programação em tela, ou seja, no auxílio à desencarnação dos grupos de frente, ele afirma que eles, os espíritos, estão ao lado de todos, auxiliando na libertação, e depois são conduzidos aos nosocômios espirituais para o refazimento. E diz mais, credores do nosso carinho pelas lições de sacrifício a que se expõem, são aqueles que desencarnam enquanto salvam vidas. Uma das funções desses que desencarnam é propiciar tempo para que a vacina salvadora possa ser conseguida. Fala também da legião de filhos da luz e seu trabalho na pandemia, cuja tarefa é libertar os irmãos comprometidos com a ignorância de perseguidores cruéis nos momentos finais. Na sequência, ele vai descrever também o trabalho na linha de frente.
diz o seguinte: apesar do amparo, do amor e da caridade, alguns deveriam passar como cobaias para auxiliar o processo de entendimento da conduta do vírus, especialmente nos pulmões e no coração. Então, ele faz uma relação com a existência física desses irmãos, com a tarefa deles durante a pandemia, lá atrás, para dar tempo aos cientistas descobrirem a vacina, bem como esses servirem de cobaias, para que fosse auxiliado o processo de entendimento da conduta do vírus, especialmente nos dois órgãos, pulmões e coração. Diz ainda o seguinte: aqueles que não se poupam aos esforços de atendimento aos seus pacientes e enfrentam a desencarnação com ética e grandeza moral, sem queixas. Esses, apenas esses, voltarão ao mundo melhor, voltarão ao mundo melhor, fruirão as bênçãos que ora agasalham, contribuindo com a saúde terrestre. Então, esses que têm o comportamento, né, que não se negaram a estar na linha de frente, apesar da profissão muitas vezes exigir isso, né, que se dedicaram e que desencarnaram com ética e grandeza moral, sem queixumes, eles terão, logo, logo, né, melhorias no mundo espiritual e por terem contribuído com a saúde terrestre. Mas ele também vai falar daqueles outros, né, mesmo alguns que estão comprometidos com dias longínquos ou atuais, né, aqueles que estavam teleguiados pelos obsessores, recebem como recompensa do seu martírio a liberação desses enfermos espirituais. Então, aqueles que estavam na linha de frente, mas mesmo com comportamentos comprometidos, teleguiados pelos seus obsessores, independentemente do seu comportamento médico, né? Ele está falando aqui do comportamento moral, ele diz o seguinte, que mesmo esses tiveram, né, pela dedicação, através da misericórdia divina e da ação dos benfeitores, a liberação, né, dos espíritos que teleguiavam daqueles obsessores. Mais adiante, ele cita um momento em que se encontrava com o espírito Eudalbo, daquele doutor, aquele médico que é virologista na reencarnação passada e que seguia lá no plano espiritual estudando o vírus. Ele, doutor Eudalbo, explicou a gravidade que paira sobre a humanidade. Alguns países, afirma, possivelmente, têm se dedicado a criar vírus perigosos para uma guerra biológica. E conclui o seguinte: existe a possibilidade de haver rupturas diplomáticas entre países. Continuando, então, a falar sobre os cuidados com os desencarnados da linha de frente, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer o seguinte: muito grande no sentido de que o despertar não os levasse ao desânimo e despreparo. Então, o trabalho de atendimento que estava sendo feito a esses irmãos da linha de frente era enorme, para que, quando despertassem no plano espiritual, não entrasse, não adentrasse ao desânimo e ao desespero. Por fim, ele afirma que o seu mentor o alertou sobre um simulacro de exército na psicosfera, inspirando muitos dos seus membros a espalhar a cisânia, conflitos, movimentos violentos, movimentos de ódios na sociedade. São líderes fanáticos e ociosos, estimuladores de baderna e anarquia. E diz o seguinte: ouvidam que o Senhor dos mundos vela pelo universo e as suas vitórias são semelhantes às de Pirro, nada significando, né, para o futuro da humanidade. Então, meus irmãos, né, em essência, o que nós vimos nesse capítulo, né, uma atenção especial aos trabalhadores da linha de frente, todos aqueles médicos e paramédicos, envolvendo aí todos que estão relacionados, né, com o atendimento aos pacientes de Covid, ressaltando que
mesmo os que desencarnaram com queixas e aqueles sem queixas, todos tinham o mesmo atendimento, o amparo espiritual. E aqueles, né, que mesmo reclamando, né, eram atendidos para que não houvesse desespero e que fossem afastados os espíritos a eles obsediados. E a mensagem, né, também que é tratada nesse capítulo, é de que nós tenhamos muita vigilância em nossos meios espíritas. Quando ele diz que o verdadeiro espírita, o verdadeiro trabalhador da doutrina espírita, a atenção dele necessariamente não está mais direcionada às coisas deste mundo, à casa espírita, ao centro espírita, mas necessariamente a nós, os trabalhadores, aqueles que convivem conosco nas nossas casas. A nós, que também lidamos com a mediunidade, que tenhamos a nossa atenção redobrada no retorno ao trabalho, que provavelmente, né, estaremos muito em breve dentro das casas espíritas, nos círculos espíritas, tenhamos atenção com os médios, com os dialogadores, com os passistas, para que a gente possa, né, com toda essa experiência desse estudo, com toda a experiência dos nossos palestrantes, levar essa paz, essa tranquilidade para dentro dos nossos círculos, porque o trabalho grande ainda está por vir. Essa era a mensagem, esse foi o resumo. Perfeito, querido Sóstenes, muito obrigada. Nós vamos partir agora para os comentários, que foi dividido entre o Vitor e Jussara, mas eu tenho certeza que o Vitor não vai se importar se as damas forem primeiro, então eu vou chamar a Jussara para os comentários iniciais dela e depois a gente passa a palavra para o nosso querido Vitor. Obrigada, Andréia. Boa noite a todos. Obrigada, Sóstenes, por esse excelente resumo aqui para nós. Vai ser muito importante para todo esse desenvolvimento, né, dos nossos trabalhos hoje. E dentro dessa parte dos comentários, nós tínhamos combinado, né, o Lincoln e eu, cada um seguir por uma linha, e neste capítulo especificamente, o benfeitor, né, Manuel Filomeno de Miranda, ele foca muito no aspecto da obsessão, no aspecto de todo o trabalho que, além da problemática, do desgaste, das questões da saúde, das questões que nós vemos acontecendo nos hospitais e o medo geral da pandemia, que como tudo isso, de uma certa forma, também nos fragiliza a tal ponto em que nós vamos estar ou podemos estar muito mais vulneráveis às investidas, né, desses irmãos que ainda persistem em seguirem pelo caminho do erro e não atenderem, né, ao convite do mestre e reformularem. Então eu trouxe aqui para vocês, obviamente, como sempre, eu vou mandar para vocês depois aqui o PDF. Fiz aqui algumas considerações para nós falarmos sobre essa questão da obsessão, das doenças, e hoje vamos até, inclusive, estar muito mais concentrados, porque tem tanta riqueza nesse capítulo, nessa parte que o Manuel Filomeno de Miranda nos faz, que nós nem trouxemos muito mais literaturas outras para que nós possamos realmente analisar o que tem nessa parte, o que tem nesse capítulo. Obviamente, nós vamos passar assim rapidamente, não vamos poder nos aprofundar muito, mas depois vocês, de posse desse material, vão poder seguramente, com mais calma, ler tudo e refletir. Então, como o Sóstenes já tinha falado para a gente, tem uma frase que chama muito a atenção, que é um aspecto de nós não estarmos eticamente preparados. O que acontece quando nós não estamos eticamente preparados? Quando nós estamos sendo guiados não pelos verdadeiros valores, pelo valor moral, mas pelos valores daquilo que nós estamos mais preocupados em adquirir, que satisfazem, assim, o nosso desejo imediato, os gozos da matéria. Então, Manuel Filomeno de Miranda,
ele nos fala que é justamente por causa disso, de nós não estarmos eticamente preparados, que acaba ocorrendo esse fenômeno, né? Essa problemática que é a obsessão, e que seguramente ela está na raiz de cada distúrbio que nós encontramos, sejam eles de ordem emocional, psicológica, sejam eles de ordem física, que é aquilo que está, então, como raiz e causa essa parasitose espiritual. Então, estando alertas a isso, estando atentos para isso, nós temos que perguntar o que nós precisamos fazer. E a resposta que o próprio benfeitor nos dá, nós temos que fazer um trabalho de reconstrução do nosso equilíbrio emocional. E é por isso, então, que quando nós estamos nos estágios de mais, vamos dizer assim, mais fragilizados, que acaba ficando muito difícil para nós lidarmos com o desânimo, com as frustrações, com os estados depressivos, né? E ficamos, então, assim, mais vulneráveis, né? Por isso que o nosso estado de espírito, ele interfere, ele é completamente responsável por aquilo que ocorre conosco. Então, porque o que pensamos, nós vamos nos tornar, o que nós sentirmos, nós vamos atrair, o que nós imaginarmos, nós vamos criar. Porque o pensamento, nós sabemos que é poder, né? E dessa forma, nós vamos estar cada vez mais propiciando uma sintonia com os espíritos, né, com o nível espiritual, as ondas mentais dentro desse campo moral em que nós vivemos. E aí acabamos criando o que ele chama de conúbio obsessivo, que sem dúvida alguma pode ter consequências extremamente graves. Quando nós nos lembramos, o que move os obsessores, né? Vingança, desejo de fazer mal, ódio, inveja do bem, a fraqueza moral, que é justamente aquela parte, né, da ética que nos fala o benfeitor, o orgulho do falso saber. Então, como é que eles começam essa ação? Justamente tentando manter em nós aquela atitude mental, aqueles sentimentos, né, que são aqueles sentimentos mais baixos que o Sóstenes colocou aqui. E por quê? O objetivo deles é lutar contra a dignidade, a honradez, tudo que vai, né, contra as leis da natureza. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos fala o seguinte, que se nós, como sociedade, fôssemos mais conscientes da nossa origem divina, dos recursos espirituais, porque muitas vezes, mesmo tendo todo esse entendimento, mesmo tendo todo esse conhecimento, nós duvidamos da misericórdia divina. Nós não acreditamos que os espíritos, os benfeitores estão lá para nos ajudar. Então, ele diz que no momento em que nós tomamos posse dessa consciência, né, desse intercâmbio que existe entre os dois planos da vida, e aqui falando num intercâmbio construtivo, né, a força desses dois planos, nós nos uniríamos para um objetivo, uma causa comum, que é a conquista do progresso moral. Porque o progresso moral, da mesma forma como nós falamos no plano dos encarnados, também nós temos que falar do plano dos desencarnados, porque afinal de contas, os desencarnados que estão conectados ao nosso planeta, ao nosso, a essa esfera, essa psicosfera, vamos dizer assim, são os espíritos que têm afinidade com a vibração que é própria característica daqueles que estão aqui no planeta. Então, existe ou deve existir um avanço aqui, como vai existir um avanço lá. É por isso que, nesse sentido, está sendo feito todo esse processo, né, de transladar, né, espaços espirituais que já não vão mais condizer com aquilo que nós estamos fazendo aqui.
Então, há necessidade de nós compreendermos esse intercâmbio que existe e trabalharmos juntos para esse progresso moral, né? Por isso que Manuel Filomeno de Miranda nos fala que hoje, né, nesses dias, eles estão investindo, trabalhando nessa mudança vibratória dos habitantes da Terra. Então, os habitantes da Terra são os encarnados e os desencarnados, todos nós que estamos conectados com esse planeta, para que nós possamos ter uma melhora na condição, né, da futura da Terra, ter essa família universal mais unida, como nos fala aqui Manuel Filomeno de Miranda. Então, qual um dos processos que eles estão utilizando, principalmente nessas questões, quando nós falamos a respeito dos obsessores, que estão ainda insistindo para que o progresso não ocorra? A melhor forma de nós fazermos assim, essa limpeza do plano espiritual é através da reencarnação. Então, por isso que ele nos fala que esses processos de reencarnação estão ocorrendo em massa, né? Que está no momento em que aqueles que já vêm há muito, né, recalcitrando no mal... Que é a bandejinha? Aqui tá... Oi, amor, tem alguém aí que está ligado? que estão realmente ainda presos, né, nessa cadeia do mal, eles necessitam dessa possibilidade de reencarne para poder, através dessas oportunidades, realmente começar a se adaptar e já entrar num novo padrão que já está começando a acontecer aqui no planeta. Tudo isso está mudando a nossa condição, está mudando como nós estávamos nos colocando. Pode até não aparecer tanto, mas aquilo que já vai no íntimo das pessoas. Então, a melhor forma, como diz, não é que nós estamos ou que somos integralmente maus, mas nós precisamos dos bons exemplos, e cada vez mais esses bons exemplos estão chegando, e essas pessoas, então, esses espíritos estão reencarnando. Então, aquele pensamento que nós achamos, não, agora só está vindo aqueles espíritos que vêm das paragens para mudar a face da Terra, não. O Manuel Filomeno de Miranda nos fala aqui que não, que em massa está sendo... realmente estão sendo reencarnados espíritos que já há muito vêm incidindo no mal, né? E todo o trabalho que os amigos espirituais estão fazendo, principalmente como eles nos mostram aqui, que é o caso nessa questão que nós estamos abordando hoje, da obsessão em relação à doença, né? Nos medos, né? Na ansiedade que causa. Então, estão trabalhando diretamente nos hospitais, porque muitos de nós, ainda fragilizados e ainda conectados com o nosso passado, atraindo através das nossas emoções desequilibradas, entidades que querem realmente não permitir que o bem avance, acabam fragilizando ainda mais os pacientes, e é por isso que existe esse trabalho sublime que está sendo feito pelos amigos espirituais para poder liberar, né, esses que estão, inclusive, em processo de desencarne, para que não desencarnem como vítimas, né, de algozes terríveis que ainda querem agravar ainda mais a situação deles, em processos de vampirização. Então, vocês vejam que os amigos espirituais, eles não só estão trabalhando para que nós possamos recuperar a nossa saúde física, mas, acima de tudo, a nossa saúde espiritual, mesmo quando isso represente o não reconquistar a nossa saúde física, que represente o momento mesmo do desencarne, mas que nós possamos sair assim, vamos dizer, desvinculados de entidades que poderiam agravar ainda mais a nossa situação, caso nós nos mantenhamos na matéria
e agravar a nossa situação no momento de uma passagem também para o mundo espiritual. Obviamente, ele também nos fala que existem aqueles que nós sabemos que ainda é difícil, né? Ainda são poucos, que vão enfrentar o processo de desencarnação já com mais ética, com grandeza moral, né? Que já estão, de uma certa forma, num outro nível de consciência, mas eles também são recipientes do auxílio desses benfeitores espirituais. E nos adverte que enquanto nós estivermos, né, conectados, né, ligados a conflitos de negação divina, a aberrações das filosofias de ocasião, destrutivas da dignidade, do equilíbrio da criatura em relação ao universo e às suas leis soberanas, vai haver a proliferação dos males. Então, é por isso que ele começa, ele dá a tônica já dizendo, vamos prestar atenção na nossa ética, vamos prestar atenção em como nós estamos nos posicionando, vamos prestar atenção em como existe um universo que nós não estamos nos beneficiando, que é esse intercâmbio entre os dois planos da vida, no sentido de nós estarmos mais abertos a influências positivas. Então, ele nos fala, né, que dentro desse atendimento todo que eles estavam fazendo nos hospitais, quantos são os amigos espirituais que estão lá auxiliando, aplicando recurso para pelo menos procurar afastar esses adversários desencarnados que acabavam piorando ainda mais o processo todo daquele que se encontra nessa situação, enfrentando a doença dos seus familiares que também acabam sendo extremamente impactados por tudo que está ocorrendo. Com isso, eles nos falam, né, que existem todas essas equipes né, que funcionam sob a direção de sábios administradores especialistas que oferecem uma sensação de paz e de alegria sob o magnânimo socorro de Jesus. Como terapia para auxiliar também, além daquela presença nos hospitais, também nos fala a respeito da necessidade de desvincular, né, esses espíritos que acabam se conectando com os pacientes, com outros, como nós sabemos, em processos obsessivos, através de trabalhos de desobsessão. Por isso que eles também nos referencia muito no livro a respeito das reuniões mediúnicas que, além do corpo, né, fazem parte da habitual programação das instituições espíritas no mistério de praticar a caridade mediante a iluminação de consciências e mudanças dos propósitos maléficos para o trabalho do progresso geral. Então, vemos aqui, né, que até muita preocupação de muitos de nós, né, sobre o que acontecia quando nós estávamos assim, neste processo de fechar os centros, né? As reuniões mediúnicas continuam. E aí a importância, inclusive, de nós podermos praticar aquele sono, né, o sono inteligente, nos prepararmos através de preces, através de boas leituras, porque seremos, indubitavelmente, dentro das nossas possibilidades, convocados durante a noite para poder auxiliar da maneira que pudermos, porque as reuniões continuam e ainda está sendo, neste momento, muito necessária para a liberação de todos esses processos. Então, esse é o resumo que a gente tinha para apresentar para vocês hoje, né? Depois nós passamos para vocês esses slides. Obrigada. Obrigada, Jussara, muito bom, muito obrigada. Nós vamos passar a palavra agora para o nosso querido Vitor. Muito bem. Em primeiro lugar, boa noite a todos, que Jesus esteja conosco.
agradecendo ao Sóstenes e a Jussara aí pela facilitação do que a gente vai falar, em função do que eles trouxeram, muito bem, aliás. Eu gostaria de ampliar algumas situações feitas pelo Sóstenes e outras pela que a Jussara disse. Mas o que me chamou a atenção é se a gente, já que nós estamos na parte final do nosso estudo de todas as quarta-feiras desse livro, se a gente for relembrar todas as falas, todas as alocuções de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, Ismael, Francisco Spinelli e principalmente Manuel Filomeno de Miranda, esse livro que a gente está estudando, nessas falas, trazem uma referência à questão das entidades que a gente pode denominar anticristos, né? Porque a perseguição junto à doutrina espírita e ao próprio Cristo seria assim a temática central que leva muitas criaturas que ficam submetidas a esses anticristos, né, que têm uma tarefa infeliz, né, contra a doutrina espírita e contra as casas espíritas, que levam muitos dos nossos frequentadores, nós mesmos, muitas vezes a questão de discórdia, separativismo, deserção, conforme ele coloca, e ofensas recíprocas. Então, como uma síntese, Manuel Filomeno vai trabalhar como sugestão, inclusive nas outras falas dos mentores, que a gente tivesse tento, que a gente se precatasse, essa palavra é interessante, porque a cautelar, cautela, atenção, tento, tenha foco nos trabalhadores do bem, devem se preocupar com isso, contra a maledicência, contra o amor próprio, o egoísmo e exigências de pureza exterior, as infâmias, as acusações. Por que isso? Isso é como se fossem pequenas fissuras que vão acontecendo no corpo dos trabalhadores, não é fissura material, uma fissura assim, da amizade, da dificuldade, do separativismo, da discórdia. É como se o cupim fosse, de uma forma, infestando o corpo espiritual daquela casa, e isso paralisasse, colocasse obstáculo nas tarefas para as quais aquela casa ou aquele grupo de trabalho estava preparando. Então, só que isso é ampliado, essas fissuras, de forma muito forte e incisiva, por esses espíritos, né, através disso tudo que a Jussara disse, esses processos obsessivos, pela nossa falibilidade, pela nossa ainda vinculação com o erro, com as coisas primárias, nos deixamos levar pela questão do orgulho, da posse, de ter um cargo melhor, né, dentro da estrutura de uma casa espírita, o ciúme, o melindre, isso tudo vai funcionando, se não tivermos cuidado, como uma bomba relógio, que uma hora vai haver um colapso, vamos dizer assim, não da casa física, porque ela vai continuar, e nem da doutrina espírita, porque ela é inatacável, mas da nossa deserção. Eu não vou mais naquele grupo, porque ninguém dá atenção ao que eu falo, eu não gosto daquela pessoa, então eu vou me afastar. Então, eles vão nos isolando como se fôssemos alguma coisa de negativo para os seus projetos. E isso a gente percebe perfeitamente no caso em que os espíritos começaram a assediar a esposa do Gumersindo. Não sei se vocês estão lembrados, porque ela era o ponto de atração dos espíritos por causa do ciúme dela. Ela achava que Gumersindo estava tendo alguma fé, algum caso com Malvina. Então, aquele ponto, se os benfeitores não agissem, trazendo aqueles espíritos oriundos da cidade da justiça, aquela situação poderia se complicar naquela instituição
que estava albergando a equipe de Francisco Spinelli. Então, ali foi um caso assim emblemático. Isso acontece, o assédio em outras casas espíritas, em palestrantes, em médiuns. É por isso que ele vai dizer que o princípio das coisas com relação às casas espíritas é que nós não poderemos nos considerar como aqueles missionários, e sim aprendizes da Boa Nova. É nessa condição de aprendiz é que vai se refugiar, vão se refugiar, no caso, esses neófitos, esses aprendizes, para que, com isso, eles possam demonstrar em ato aquilo que a doutrina espírita internaliza neles. O que é isso? A gente começar desde cedo a entender que o que ele chama aqui palavras untuosas. Achei interessantíssimo isso. Aquelas palavras melífluas que a gente muitas vezes usa, mas que nem sempre corresponde, tem equivalência com o nosso agir. E vamos lembrar que Tiago, lá em 1:22, falava o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E mais ainda, o Manuel Filomeno diz que os verdadeiros servidores, e isso até o Sóstenes colocou no seu resumo lá, os verdadeiros servidores que merecem destaques são aqueles que servem de exemplo pelo que fazem pela causa e não pelo que fazem na casa espírita. Porque o que estão fazendo ali, o que nós fazemos na casa espírita, é uma proposta nossa de dar dinamicidade no movimento espírita. Agora, o que fazemos nós fora da casa espírita, no trabalho, na rua, na sociedade, no clube, em todo lugar, é isso que a gente vai levar a carta do Evangelho, como se diz, né? Nós temos que mostrar que o Espiritismo é assim, vivenciando, não só na casa espírita, porque ser espírita na casa espírita é a coisa mais fácil do mundo. A gente se cumprimenta fraternalmente, a gente fala assim, muita paz para todo mundo, a gente agora não se abraça, né? Porque não tem jeito, mas é aquela fraternidade. E na rua era outra pessoa. Então, a gente tem que ter uniformidade de ações, que o nosso falar e o nosso agir sejam coerentes, não é? Então, é por isso que ele vai falar dos verdadeiros servidores. E a gente vai entender que nessa lógica que os benfeitores nos trazem, a gente preparar o terreno para não ficar acessível às discórdias, ao ciúme, é fazer um trabalho de renovação íntima. E é por isso que a gente vai lembrar que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazemos, né, para domar as nossas más tendências, nossas más inclinações. E isso ele vai dizer da seguinte forma, o Manuel Filomeno, que as tempestades provacionais rugem, os ventos devastadores sopram em todas as direções, mas o verdadeiro espírita sabe a direção que deve seguir. Isso é maravilhoso. E a sinceridade da sua entrega àquele que o convidou e o ampara. Isso aqui dá um conforto, porque a gente vai lembrar do homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Ou seja, o homem que assenta, né, as suas bases doutrinárias, que assenta o seu crer, o seu acreditar, a sua fé, o seu intelecto nas questões que Jesus trouxe e o Espiritismo amplia, as tempestades da vida, os ventos devastadores das dificuldades vão encontrar em nós um apoio nessa rocha desse conhecimento, porque a gente sabe a direção que deve ir. A gente sabe, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Isso que Jesus nos falou, ele é o caminho. E também sabe que ele que nos convidou, ele também nos ampara.
Então, eu acho isso maravilhoso. É o homem que edifica sua casa sobre a rocha. Está lá em Lucas 6:47. E pegando outro gancho no que o Sóstenes fez no seu resumo, da questão da linha de frente, né? Essas pessoas vulneráveis, a contaminação, a idade avançada, os médicos, as pessoas com comorbidades, atendentes, pessoal de limpeza e de manutenção. A gente faz, algumas vezes, determinadas perguntas, né? Mas fulano, que vivia lá no hospital, tem uma dedicação enorme, tal, morreu de Covid. O outro, que era, sim, também uma pessoa fraterna, sempre bem, logo ele também foi acometido, contaminado pela Covid. Como é que fica isso? E tem outras pessoas aí que não são isso, não são aquilo, as pessoas tentam comparar, né? Mas por que isso acontece? É o que o Sóstenes estava complementando. Candidataram-se antes do berço. É porque a nossa lembrança não alcança o que a gente se permitiu preparar, se adaptou a determinadas alterações no planejamento por força dos conselhos dos benfeitores espirituais ou movidos por uma necessidade de remorso. A gente faz opções no plano espiritual como espírito. Quando a gente chega no corpo carnal, a gente vai ter a reação porque a carne abafa essas lembranças. Mas, muitas vezes, essas opções feitas no plano espiritual estão inclusas essas, a desencarnação em favor da humanidade. Por quê? Para aplacar aquela situação de reparação que nos está pesando na economia, vamos dizer, infeliz que tivemos. Então, esse débito, esse passivo, ele tem que ser reparado. E isso faz parte natural de um sistema de crédito-débito. Só que a gente leva a coisa pela intenção, pela magnitude do problema, né? E isso é natural em nós, seres humanos. Mas eles falam que candidataram-se antes do berço para socorrer os irmãos, mesmo que ao alto preço da vida física, e lá do além-túmulo, para onde retornam sob carinhoso amparo, prosseguem auxiliando os demais enfermos nos diversos estágios da natureza. Passado um período, alguma coisa assim, eles já repararam aquela situação inferior e já começam no trabalho, reparando ações praticadas contra a humanidade no passado. E isso que é interessante da gente entender, e não achar que isso é uma injustiça. Aos olhos de hoje, possa até ser, mas no cômputo geral, no antes, no agora, quem foi aquela pessoa antes? Né? Outra coisa que a gente não deve esquecer é essa questão: o que a gente pode fazer no momento atual, enquanto espíritas? A Jussara estava falando aí das reuniões que a gente participa durante o repouso do corpo físico, mesmo com as portas cerradas, devidas à pandemia, mas essa pergunta a gente tem que fazer como o Bernardino, lá, o espírito protetor, lá em Bordeaux, 1863, no capítulo 5, item 27, o que a gente pode fazer? O que fazer no contexto atual para os que sofrem? Então, o espírito Bernardino vai falar o seguinte: não digais, pois, quando virdes atingido uns de vossos irmãos, falar o seguinte: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Não digais isso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos
poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer com que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, essa reflexão que o Espírito Bernardino faz é que a gente faça uma auscultação e a gente possa colocar as nossas habilidades, as nossas potencialidades, o nosso tempo, as economias que a gente tiver, a destreza que a gente puder, as mãos, os pés, a inteligência, tudo que a gente puder, a palavra, a atenção para ouvir alguém desabafando, ou a palavra para alimentar um caloroso aceno de possibilidades. E isso, que meios o Pai do Céu dispôs? É porque a gente muitas vezes fala, com essa pandemia, estou aqui ilhada, não consigo isso, não consigo aquilo. Cada um tem que pensar o que você dispõe para dar. É isso. Então, vamos colocar que meios o Pai do Céu, né, me otorgou para que eu possa fazer isso ou aquilo. E eu gostaria de concluir com esse livro maravilhoso, principalmente no capítulo 24 do Após a Tempestade, e que vai falar os novos obreiros do Senhor. Jonas de Andes vai falar, não será fácil, nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem, será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença e unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera, avancemos. Isso me lembra o hino do Espiritismo, né? Acho que é isso, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. É assim, eu estou me recordando só dessa parte. Mas o importante é que a gente comece agora esses exercícios de tranquilidade, de paz, apesar do tumulto, de confiança, de crença, de amorosidade, e continuar naturalmente as nossas lutas contra as nossas más inclinações, porque não vai ser fácil, nada vai ser fácil. Mas quanto mais a gente adiar, mais juros a gente vai estar embutido, né? Então, Jonas de Andes fala, Jesus espera, avancemos. Essas seriam as nossas observações a respeito desses comentários. Maravilha, muito obrigada, Vitor, muito bom. Aliás, todas as colocações, os resumos, muito bom mesmo. Nós vamos partir agora para as duas perguntas que nos foram enviadas. Na verdade, uma pergunta, ela foi enviada relevante ao capítulo 16. E nós, então, resolvemos trazer, porque essa semana recebemos somente uma relacionada ao capítulo 19. Então, nós vamos ler. Na reunião passada, ou seja, algumas semanas atrás, em virtude das palavras de Spinelli, muito se comentou sobre a necessidade de uma reforma moral severa. A esse respeito, levando em conta os ensinamentos de Joana de Ângeles, entende-se que a reforma moral efetiva requer ir além da personalidade, pressupõe o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de nós mesmos em nossa totalidade, com qualidades e defeitos. Quanto mais nos conhecemos, mais humildes e mais voltados para o próximo nos tornamos. Então, o companheiro coloca um trecho do livro Em Busca da Iluminação Interior, e ele diz: observarás que és um enigma para ti mesmo, que te encontras oculto sob sucessivas camadas de disfarces que te impedem de apresentar a autenticidade. Necessitas ouvir-te para bem te conheceres e traçares os caminhos por onde deverás seguir com segurança
e otimismo. Sendo assim, ele pede, se possível, algum comentário a respeito, e nós, então, vamos passar a palavra para a nossa querida Ângela, nossa doce Andy. Boa noite, amigos. Boa noite, Ideia querida. Obrigada. É uma satisfação nós podermos tratar de temas com essa relevância. Então, é uma alegria muito grande nós sermos levados a pensar nessa temática. Apesar dela estar lá citada no capítulo 16, nós podemos dizer que ela faz parte de toda a obra, porque em se tratando de autoconhecimento, em se tratando da nossa reforma íntima, nós estamos falando da jornada do espírito, na sua caminhada, né, rumo à imortalidade. Então, nós gostaríamos de trazer para os amigos, para essa reflexão, o compartilhamento que nós fizemos de algumas falas da nossa benfeitora, Joana de Ângeles, porque como nós vimos inicialmente, a pergunta é feita, em realidade, desculpem aqui, as habilidades tecnológicas não são das maiores. Agora acredito que nós estamos aí no primeiro slide. Foi citado um trecho de uma obra da benfeitora. E nós vamos fazer um passeio, assim, rapidamente, por algumas falas da benfeitora, para que ela nos conduza, através das suas reflexões, em aprofundarmos um pouco mais esse entendimento. Então, nós vamos lembrar que a benfeitora Joana de Ângeles sempre nos fala, sempre nos reporta e nos diz que no processo antropossócio-psicológico que todos nós, enquanto espíritos, enquanto essa energia pensante, passamos desde que fomos constituídos por Deus na simplicidade e na ignorância, nós estamos passando por experiências que constituíram essa bagagem ancestral que nós trazemos. E essas bagagens hoje se apresentam, como ela nos diz nesse trecho, em forma de instintos primários, dessas experiências que aparecem como impulsos, tendências, fixações, automatistas e também perturbadoras. Então, ela diz que essa bagagem que nós carregamos precisa ser canalizada através da disciplina, como ela coloca, de modo a tornar esse conteúdo, essa bagagem, sentimentos através do nosso raciocínio. Que a partir do momento em que nós conseguimos transmutar esse conteúdo, nós estaremos, então, conduzindo sem dano esse conteúdo no rumo da nossa plenitude. Então, ela segue dizendo que, enquanto indivíduos, nós evoluímos, mesmo que inconscientemente, porque nós temos no nosso ser psíquico, no nosso ser profundo, essa chispa do psiquismo divino, como ela mesma coloca, que é trazer no nosso eu profundo esse embrião que vai se desenvolvendo na razão direta em que nós vamos tendo o conhecimento e a emoção predominando sobre esses instintos primários. E aí nós vamos abrindo espaço, então, para essa razão, para o discernimento. E nessa caminhada, a benfeitora diz algo muito interessante, que nós trouxemos aqui essa imagem apenas para ilustrar uma representação de um esquema através dessa figura, como se nós imaginássemos de forma bastante simplória, mas como essa essência, esse círculo interno representando todo esse potencial do ser espiritual. E que o nosso objetivo é transformarmos essa bagagem, essas sementes, esse conteúdo que nós temos, essa chispa divina, como ela coloca, nesse aprofundar de questões, ao momento tal em que nós vamos desenvolver esse potencial e vamos nos encontrar com esse oceano de Deus, como nós já vemos lá, como André Luiz nos fala. Então, essa representação nos leva a pensar, e diz ela, que muitas vezes esse ser, então, o espírito que em crescimento interior, vai sofrer efeitos dessas energias abundantes. Então, vamos imaginar, no nosso processo antropossócio-psicológico, nós fomos tendo inúmeras experiências, e essas experiências deixaram um resultado, um produto. Mas muitas vezes, na busca, por exemplo, do ser, quando estava
quando as suas necessidades eram apenas de dominar o ambiente, nas experiências iniciais da evolução, que nós tínhamos que dominar o meio, e fomos experimentando, por exemplo, a emoção básica do medo, quando não construímos uma forma adequada de lidar com essa emoção, ela pode se transformar, como ela diz aqui, essas energias abundantes, num quadro de congestão, como ela diz. Responsável, então, por vários distúrbios do comportamento e também da natureza orgânica. E isso transforma alguns campos desse nosso ser em enfermiços. E diz ela que isso poderia ser evitado. Mas não só esse quadro de congestão, porque ela também vai citar, a benfeitora, que é possível que essas energias façam um quadro de inibição. Então, vamos imaginar uma emoção que se expressa de forma ampla, produzindo uma congestão, ou inibida. Então, nós temos aqui duas expressões que não são adequadas das nossas escolhas, das expressões desse nosso eu, mas que vão gerando essas patologias desassossegadoras que a benfeitora coloca. E aqui nós trouxemos essa imagem, então, se nós pensarmos lá inicialmente que aquele foco, aquele núcleo representa todo o potencial, essa chispa divina, nós podemos, nesses círculos exteriores, mais claro e mais escuro, representarmos aqui a ideia de uma congestão e de uma inibição dessas energias. E em virtude delas estarem não na sua expressão adequada e saudável, elas comprimem ou elas, de alguma maneira, sufocam esse ser essencial que não consegue se expressar e se expandir. Então, aqui diz a benfeitora, mas à medida que esse ser vai evoluindo, ele vai descobrindo possibilidades imensas. Essas possibilidades, na verdade, estão lá na nossa essência, né, como filhos da luz, como lucigênitos que somos. E através da nossa vontade direcionada, nós vamos nos tornando capazes de liberar essa congestão e essa inibição. Então, diz ela que daí o despertar do si vai dando condições de transmutar essas energias, ou seja, fazer com que elas se transformem, encaminhando-as para outra área, então utilizando de forma profícua, que é o único recurso, diz ela, para o gozo da saúde. E aqui vamos entender nesse processo, então, tentando construir uma imagem, obviamente que essas imagens são tentativas de trazer de uma forma mais materializada esses conceitos que são extremamente profundos, né, que a benfeitora nos traz, mas esse ser, então, que vai fazendo esses esforços com a sua vontade direcionada, ele vai ampliando. Então, veja, daquela estrutura apenas de congestão e inibição, ele passa a fazer esses esforços, expandindo esse potencial que, de alguma maneira, vai diminuindo essas esferas, como se fossem grandes bloqueios, né? Grandes couraças que impedem esse ser de expressar o seu potencial luminoso. Então, aqui mais adiante, diz a benfeitora, e aqui vamos ver um exemplo, transformando isso em um exemplo enquanto conduta humana, porque nós vimos que na pergunta foi falado e retomado o aspecto da transformação moral urgente, necessária e profunda. E aqui nós temos uma outra obra que a benfeitora nos traz, que foi psicografada em 2006. Vejamos o que ela nos diz. Infelizmente, porém, muitas dessas ciências, e ela vem discorrendo todo o avanço, todo o progresso científico, tecnológico da inteligência humana, diz ela que muitas dessas ciências e tecnologias vêm sendo utilizadas pelos senhores da guerra e da destruição, que se utilizam de armas inteligentes para submeter e destruir cidades e nações infelizes. Diz ela, os depósitos de armas nucleares e biológicas crescem assustadoramente em diversos países, que se preparam para defender-se uns dos outros ou para atacar-se mutuamente, investindo bilhões de dólares que poderiam acabar com a fome. Então, vejamos aqui, isso caracteriza, dentro daquele esquema figurativo que nós usamos, esse espírito que foi constituído, que todos nós sabemos, para a plenitude, vamos nos utilizando do nosso livre-arbítrio, de uma forma como essa que a benfeitora expõe, é natural que nós criemos esses bloqueios que impedem essa expressão profunda do ser espiritual. Então, quando nós assim agimos, e veja que ela psicografa essa obra em 2006, e nós estamos aqui
15 anos após, falando da pandemia, e ela já nos diz acerca do comportamento humano, das escolhas humanas. Então, diz ela aqui que isso poderia acabar com a fome, mas nós escolhemos não dar vazão a esse potencial luminoso do ser e criamos essas distorções. Agora, imaginemos isso enquanto em cada espírito agindo assim, alimentando o seu egoísmo e não o seu altruísmo. E diz ela, então, que, de certo modo, essas condutas decorrem dos impositivos da lei de causa e efeito, que vão inscrever nos seres a necessária evolução, ou seja, a partir dos sofrimentos mediante os impulsos santificados do amor. E aí nós vamos lembrar, por exemplo, no capítulo 17, quando nós vimos lá a comunicação do bispo de M, quando ele, a partir daquele socorro que lhe foi feito, ele estava de tal maneira cristalizado naquelas visões distorcidas da vida, porque ele estava num plano espiritual e mesmo assim ele acreditava que aquilo era uma grande ilusão, era uma mentira criada. Mas a partir da lei de causa e efeito, ele segue o seu avanço. E a transformação moral, então, é fator preponderante para converter esses instintos primitivos nessas forças geradoras de energia, e aí dissolvendo aquela congestão e inibição. Então, diz ela que nada no organismo deve se perder. Então, todas as energias poderão ser canalizadas, de alguma maneira, para expressar esse potencial divino. Então, quando nós vemos aqui dessa forma colocada pela benfeitora, e aqui nós chegamos no ponto que foi citado pelo amigo que fez a pergunta, falando justamente dessas questões que todos nós somos devedores perante a divina, mas é inegável que esse desenvolvimento intelectual não veio acompanhado das questões ético-morais, mas necessariamente nós vamos precisar caminhar nessa direção, a um ponto tal que essa conscientização do nosso ser profundo nos leve também a criar diretrizes novas, porque nós temos esse tropismo da divina luz, ou seja, que atrai a criatura. Então, aqui nós vemos que, nesse sentido, quando foi citado o trecho de que nós desenvolvemos mais a personalidade do que a individualidade, é porque nós vamos nos perdendo na expressão desse potencial luminoso que está lá. Mas, inevitavelmente, nós vamos caminhar a um ponto tal que, quando nós avançarmos mais, estaremos nessa figuração. Imagine que nós vamos diluindo aquelas camadas exteriores, vamos ampliando cada vez mais essa luminosidade, até o momento em que estivermos plenamente integrados com as leis divinas. Então, aquilo que será expresso na nossa intimidade será aquilo para o que fomos criados. Então, nesse momento, já não existirá mais essa diferença. Seremos individualidades expressando as leis morais. E aí, para que nós possamos finalizar, vamos lembrar de Khalil Gibran, que usa essa expressão dentro do seu O Profeta, num capítulo intitulado exatamente o autoconhecimento, quando ele diz isso, porque o eu é um mar sem limites e sem medidas. Então, quando nós olhamos essa figura desse iceberg, e nós vamos vendo que esse eu, essa condição do iceberg, na verdade, nada mais é do que a mesma água, só que num outro estado, num estado sólido. Quando nós nos desenvolvermos a um ponto tal e nos integrarmos com as leis soberanas, nós estaremos mergulhados nesse oceano de Deus. Então, o autoconhecimento é essa grande viagem interior que nós vamos fazer, nesses convites amorosos que Deus nos oportuniza sempre. Então, nós gostaríamos de trazer essas reflexões, mas falar de autoconhecimento a partir do referencial da nossa benfeitora, isso é infinito. Então, nossa gratidão. Obrigada. Maravilha, muito obrigada, Andy, por essa apresentação maravilhosa. Nós vamos passar agora para a próxima pergunta que nós vamos fazer ao Marcelo. Foi enviado para nós o capítulo 19, em que a companheira diz assim: na página 296, Manuel Filomeno de Miranda descreve a situação deplorável de muitas pessoas que agora desfrutam a volúpia dos prazeres em abundância, prevalecendo as forças motrizes do sexo em desalinho e vivendo tudo que a mente propõe como experiência de vida
resultando em depressões, frustrações, insatisfações e descontentes com a existência. A busca interior é uma terapêutica pessoal, em que o paciente é responsável por quase todo o esforço que deve ser investido na reconstrução do equilíbrio emocional. Pergunta: sendo que o paciente não é responsável por todo o esforço na sua recuperação, como deve ele buscar auxílio para o seu equilíbrio emocional? Marcelo. Muito obrigado pela pergunta. Eu estou aqui boquiaberto com as explanações que me antecederam. Começou. Eu estou realmente muito boquiaberto com as explicações que Jussara, que o Vitor, o resumo do Sóstenes e o que Ângela nos trouxe agora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Porque elas todas, eles todos, de uma certa forma, responderam a esta pergunta. O que se deve fazer? O que a gente deve fazer? Não é? É a pergunta. Porque, sem dúvida, o Pai Celestial, ele toma conta da gente. Existe uma grande parcela que está nas nossas mãos, sem dúvida, mas é um Pai amoroso, infinitamente bom e justo. Tem até ali na narrativa de Mateus, no capítulo 19, olhai as aves do céu, quando ele fala, né? Olhai os pássaros, né? Os lírios, a comida que o Criador fornece, né? As aves do céu que não semeiam, né? Não juntam coisas, mas a providência sempre nos traz os recursos necessários na medida das nossas reais necessidades. Então, nesse sentido, a gente entende que, de fato, algumas coisas não estão na nossa capacidade de controle, no nosso controle, porque faz parte realmente deste processo de aprimoramento, de crescimento do ser humano, da criatura humana. Que tipo de auxílio a gente deve buscar, né, para que a gente possa alcançar este equilíbrio emocional? O primeiro auxílio que eu diria, na oração. A oração abre as portas da alma para que o mundo espiritual possa nos suprir com a força, com a coragem e com os recursos inspirados que aquele que de forma serena busca este recurso vai, sem dúvida, encontrar. Nunca nos olvidemos da questão da oração. Há, sem dúvida, também os profissionais da área da terapêutica, da psicologia. O próprio nome já diz, psico, espírito, logia, vem de logos, o estudo do espírito, numa profundidade muito maior. Sem dúvida, busquemos os profissionais capacitados também para que nos auxiliem neste soerguimento do espírito, sem dúvida. Muitas das vezes, passando por processos obsessivos muito grandes, muito deploráveis, não temos a força suficiente para que este processo aconteça de soerguimento da nossa criatura. Por isso que fazemos parte de uma grande cadeia de fraternidade. Aqueles mais capacitados numa determinada área, auxiliando aqueles que momentaneamente necessitam de ajuda. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, acredito que seja essa, né? Porque como devemos buscar o auxílio para esse nosso equilíbrio emocional, vejo realmente das questões da oração. Deus sempre nos fornece os recursos necessários para aqueles que somos mais dóceis, mais brandos, mais receptivos a aceitar uma ajuda. Há uma passagem, na verdade, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta de número 117, que Kardec pergunta, depende dos espíritos, depende da gente
apressar esse progresso em rumo da perfeição, ou seja, nos cabe apressar o progresso, ou seja, está nas nossas mãos esse processo de acelerar o processo para que a gente alcance esta perfeição relativa, e os Espíritos nos respondem que certamente, né, eles vão falar que vamos alcançar mais rapidamente esse estágio, esse estado de perfeição relativa, se somos mais submissos a esta lei divina que a Ângela muito bem nos trouxe, que estamos todos inseridos. Eu gostei muito desta analogia que ela nos trouxe, a água e um iceberg ali. Estamos ali momentaneamente naquele iceberg, muito concentrados, muito materializados, aos poucos nos encontrando com a grande fonte de amor. Não que viremos perder a nossa identidade com as ideias panteístas, de maneira alguma permanecemos, mantemos a nossa individualidade, mas nos rendemos a Deus. Por isso que este é um dos conselhos primordiais que eu, nesta minha limitadíssima capacidade de responder, traria para vocês. Os Espíritos falam até ali que uma criança dócil, respondendo esta mesma pergunta, uma criança dócil, ela se instrui muito mais rapidamente do que uma criança rebelde. Aí a gente lembra do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ali, quando as bem-aventuranças que Joana de Ângeles nos traz, de que seguíssemos este roteiro de conduta das bem-aventuranças, seríamos mais felizes. Quando Mateus nos traz, quando Jesus nos traz, através do Evangelho de Mateus, bem-aventurados os brandos, os pacíficos. Ele não está falando simplesmente para sermos omissos, passivos totalmente, porque isso exige coragem, esta brandura. Então, buscar auxílio para aqueles que sofrem as injunções do sofrimento, quando muitas vezes no passado nós recusamos as bênçãos do sentimento, sem dúvida, iremos postergar estas possibilidades que já se encontram ao nosso alcance, né? Na obra Desperte e Seja Feliz, e Joana nos traz ali no capítulo 20, né? O médico interno, é o título, ela fala sobre o médico interno, e nos disse que o nosso corpo, o nosso espírito é um laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetíveis a esta autorreparação. É mais ou menos assim que ela fala, conforme estas vibrações que vamos emitindo da mente que é poderosa, que é criadora. Então, como é que a gente, de repente, direciona a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir? Mudando aos poucos, fazendo estas mudanças sutis, pequenas, com auxílio, talvez, destes profissionais de saúde. Temos aqui no nosso grupo de estudo profissionais de saúde da área da medicina, da área da psicologia, e eles muito mais bem equipados para responder estas perguntas, sem dúvida, vão talvez concordar com algumas colocações, né? E mais do que nunca, viver Jesus. Não estamos falando aqui de uma proposta religiosa. Não é isso. Viver Jesus, aqueles que verdadeiramente querem receber o auxílio do divino, porque ele sempre esteve disponível, é viver este homem, viver a forma como ele viveu. Lógico que estamos aí a anos-luz de distância deste evangelho, mas toda a caminhada começa com aqueles pequenos passos. E a intenção é tudo. Aquele que verdadeiramente tem a intenção, a vontade de se modificar, vai encontrar 1000 recursos para poder mudar esta postura íntima e as paisagens mentais que ainda nos caracterizam. O homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante os seus próprios esforços? É uma pergunta clássica do Livro dos Espíritos, é a pergunta 909, e os Espíritos respondem: sim,
e às vezes com pouco esforço. O que nos falta é a vontade. O que nos falta é a vontade. Aí Kardec segue na pergunta 910. Mas então o homem pode encontrar nos espíritos a assistência eficaz para superar as nossas paixões? Ou seja, encontrar nos espíritos, na espiritualidade amiga, capitaneada por Jesus? Será que a gente pode encontrar essa assistência? E os espíritos nos respondem. Se orarmos, eles não falam orarmos, se pedirmos a Deus e ao seu bom gênio, ao nosso bom gênio, com toda a sinceridade, estes bons espíritos virão certamente em auxílio daqueles que se submetem a estas mudanças profundas de caráter, de estudo da personalidade, porque estamos constantemente nos estudando, identificando as más tendências e nos preparando para um porvir melhor. Então, exige esforço, exige, sem dúvida, uma autodisciplina, para que a gente possa, aos pouquinhos, direcionarmos as nossas energias para que este auxílio possa cada vez mais encontrar campo e receptividade dentro do nosso próprio espírito. Há um livro, o Espírito da Verdade. Nós estamos lendo isso no nosso grupo de estudos, está ali logo no capítulo 1. É um número de mensagens trazidas por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Eram reuniões que aconteciam de 1956 a 1961. Aquelas reuniões aconteciam e o Chico e o Valdo, cada um no seu momento, traziam as mensagens. Mas a primeira mensagem deste livro trata do capítulo 6, o Cristo Consolador. Ele faz uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo e ele nos traz problemas do mundo. E a mensagem que traz é Bezerra de Menezes, psicografia do nosso Chico. E ele fala que o mundo está cheio de ouro. Está ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas ele fala, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Aí Bezerra segue, o mundo está repleto de espaço nos continentes, nas cidades, nos campos, mas o espaço em si não resolve o problema da questão da cobiça. E ele vai falando que o mundo está cheio de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência, como Bezerra nos traz, não resolve o problema do egoísmo. E ele segue. O mundo está cheio de teorias. Teorias na ciência, nas escolas filosóficas, nas religiões. Mas essas teorias não resolvem ainda o problema do desespero. Fala ainda que o mundo está cheio de organizações administrativas, econômicas, organizações sociais, mas estas organizações também, na fala de Bezerra, não resolvem ainda o problema do crime. E ele completa que para extinguir a chaga desta nossa ignorância, que ainda se deflagra em miséria humana, e para dissipar as sombras que ainda nos caracterizam, as sombras da cobiça, que geram em muitos de nós a ilusão, e para que a gente possa trabalhar nesse monstro que é o egoísmo, o maior mal da humanidade, orgulho e egoísmo, que promovem ainda as guerras, ele vai nos falar que o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração da humanidade. E ele fecha de uma forma bela. Ele fala assim, para parafrasear a fala de Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação, ele vai e fecha, mas eu completaria, palavras de Bezerra, fora do Cristo não há solução. Busquemos este homem, não a personalidade, um personagem, as suas leis, as suas mensagens. E, com certeza, quando este movimento íntimo se predispuser dentro da criatura corajosa,
que somos todos candidatos, o céu se desdobra, porque ele sempre esteve presente na busca do auxílio de todos nós. Muito obrigado. Maravilha, Marcelo. Muito, muito obrigada por esse encerramento.